Boa noite a todos. Estamos começando agora o webinar Regras Fiscais e o Futuro da Economia no Brasil, onde é uma discussão extremamente importante, principalmente dada a conjuntura atual, onde surge uma pressão para o controle fiscal do Brasil, ao mesmo tempo que a conjuntura social e a pressão por novas demandas sociais crescem ainda mais. E a cada dia que passa, como, por exemplo, o caso da pauta da 6 por 1 aí que vemos que está, né, tramitando. E, bom, hoje, além da minha presença, né, Matheus, como moderador, e eu que sou aluno do Instituto de Economia, estou agora no quarto ano, contamos com a presença de dois professores, né? O Caio, que escreveu a nota que será tema do webinar, Caio Pimentel, professor do Instituto de Economia desde 2024. Atualmente, além de ser professor do Instituto de Economia, ele também é pesquisador do Transforma Economia e pesquisador do Centro de Estudos de Conjuntura daqui do Instituto de Economia da Unicamp. Além dele, temos a professora Mariana Jansen, que também é professora daqui do Instituto de Economia e sempre pesquisou o debate fiscal, né, dentro da área da saúde. E, bom, é isso, que temos um ótimo webinar. E gostaria de passar a palavra ao Caio. Bom, perdão, antes, eu gostaria de explicar como vai funcionar a estrutura. O Caio agora vai ter a palavra durante 30 minutos, que será a sua apresentação, o tempo máximo. Logo depois, teremos os comentários da professora Mariana. A palavra vai voltar ao Caio durante 5 minutos. E, após toda a apresentação, teremos uma sessão de Q&A, de perguntas e respostas, onde vocês podem se sentir à vontade de mandar perguntas para os convidados nos comentários, que faremos um belo debate aí, em torno de 30 minutos. A duração de evento é prevista para durar 90 minutos, ou seja, com limite máximo às 9h30 da noite. Bom, é isso. Caio. Boa noite, Matheus, Davi, que está aqui no backstage. Boa noite, Mariana. Muito obrigado pelo convite, gente. Boa noite a todos e todas que estão acompanhando ou que vão, sei lá, escutar mais tarde. Bom, vamos para o debate. Vou apresentar a nota, né? Matheus, isso eu gostaria de ficar vendo também. Você pode passar já para eu já mostrar como é que eu vou organizar essa apresentação, esse debate. A nota chama Regras Fiscais e Política Econômica no Brasil. Acho que esse é um tema bastante relevante, que tem guiado a minha pesquisa dos últimos anos, né, dos últimos 2 anos, certo? O tema fiscal, né, para todo mundo que parte do princípio da demanda efetiva no curto e no longo prazo, né, o tema fiscal é um tema absolutamente central, certo? Porque como a gente não parte da teoria neoclássica, a gente acha que uma economia, né, não tende ao pleno emprego, né, por mecanismos de mercado. Então, a atuação do Estado é fundamental, não só para gerir nível de atividade, né, como também para moldar o crescimento econômico, estimular o crescimento econômico. Então, vamos lá. E essa parte teórica não está muito na nota, porque era uma nota para ampla divulgação, mas aqui eu vou falar um pouquinho mais. Então, a estrutura da apresentação está feita dessa maneira. Eu vou falar um pouquinho dessa relevância dos gastos públicos e do seu crescimento, que é por isso que a gente está abordando, né, o tema de regras fiscais, falar um pouquinho do contexto internacional, porque a experiência de regras fiscais não é uma, aspas, jabuticaba brasileira, é um tema que tem sido comum, né? Embora as regras são muito diferentes entre os países e os graus, né, os graus de liberdade variam muito, certo? Então, acho que é razoável dar um pouco do contexto internacional. Depois vamos falar basicamente, né, do que a bibliografia sobre o assunto tem convencionado, chamada as 3 regras fiscais no Brasil. Depois falaremos sobre essa regra fiscal do governo Lula 3, certo? Que substitui o teto de gastos, né, rígido do governo Temer/Bolsonaro, né? As principais características dessa regra e os primeiros impactos dessa regra, beleza? Para poder projetar, né, as perspectivas, né, para a economia brasileira com essa regra, se ela for mantida e se forem mantidos os parâmetros centrais dessa regra. Tudo bem? Pode passar, Matheus. Então, vamos lá.
o princípio basilar que guia, né, a análise macroeconômica, né, para quase todo mundo que é heterodoxo, aqui para grande parte dos professores do IE, né, quase todo mundo, certo? Quase, porque, sei lá, pode ser que tenha alguém que não vai. Mas vamos lá. É que o princípio da demanda efetiva, essa ideia de que os gastos é que determinam a renda, né, o produto, certo? E o nível de atividade e emprego, né, é de que os gastos determinam todos esses níveis, e que, né, a capacidade produtiva no longo prazo tende, né, a se adequar à demanda efetiva, é um princípio basilar da nossa análise. Né? Na nota, eu já parto daí. Existe todo um debate teórico, certo? Que é feito em outras oportunidades, que eu não fiz na nota, mas a nota parte daí. E é por isso que a gente acha central, né, discutir esse tema, né, de regras fiscais, porque ela vai balizar o quê? Ela vai balizar o quanto que o governo consegue estimular via gasto público e via transferência de renda, basicamente, né, o crescimento econômico, quanto que ele consegue gerir do nível de atividade, beleza? Por meio, né, da gestão do nível de atividade e do estímulo ao crescimento econômico, o governo, né, invariavelmente acaba sendo um elemento necessário, né, para regular um pouco do conflito distributivo, que é basicamente, né, os grupos capitalistas e trabalhadores querendo uma porção do excedente. A gente sabe que níveis de atividades maiores, né, tendem, né, ali como diria a curva de Phillips original, não a neoclássica, mas a original, né, numa coisa bem institucionalista, níveis de emprego maiores tendem a aumentar o poder de barganha dos trabalhadores, certo? O CALEC 43, né, e isso tende a fazer, né, produzir mudanças, por exemplo, benéficas na distribuição de renda, beleza? Os gastos públicos também são importantes, né, para a oferta de serviços públicos, então educação pública de qualidade, seja no nível fundamental, seja no nível universitário, saúde pública, saneamento básico, um conjunto de bens e serviços públicos dependem do crescimento dos gastos públicos, certo? Por fim, dá para a gente citar aqui que políticas de desenvolvimento, todo país que não emite a moeda internacional, ele precisa, né, pactuar aumentos da demanda, né, aumentos do produto interno com aumentos das exportações. E isso, né, a gente só consegue para que o crescimento interno da renda, né, o crescimento do PIB brasileiro não seja, digamos assim, obstaculizado por questões de balanço de pagamento, né? Não seja estrangulado via balanço de pagamentos, como dizia a bibliografia. Então, políticas de desenvolvimento que aumentam as exportações fazem com que a restrição externa seja atenuada. Beleza? Então, essas são os elementos basilares de por que a gente está discutindo esse tema. Beleza? Matheus, você passa, por favor. Qual é o contexto internacional das regras fiscais? Né? Coloquei essa seção justamente para afastar essa ideia de que é só o governo brasileiro que está fazendo isso, né? Não tem nada disso. Em 1985, vocês terem uma ideia, apenas 6 países, né, segundo a base do FMI, possuíam regras fiscais. Em 2024, que é a última atualização da base, mais de 120 países já tinham tido regras fiscais, e, se eu não me engano, nós temos hoje 110 países com regras fiscais ativas, certo? E isso vem, obviamente, né, na esteira de um processo internacional de final da era de ouro nos países centrais, né, onde a política fiscal vai sendo progressivamente confinada ao mundo das regras e você vai acabando com a discricionariedade, certo? Vão acabando as políticas de pleno emprego, né? Embora, né, seja também lícito dizer que o estado de bem-estar social construído nos países ricos mostrou uma certa resiliência. Cito aqui o livro da Célia Kirsteners, que é um livro que tanto eu quanto a Mariana, né, usamos no curso de Economia do Setor Público, certo? E, ou seja, eu não quero dizer com isso que os países não fazem mais política de emprego ou que só existem, digamos assim, coisas negativas nesse cenário que vem dos anos 80 para frente. Existe uma certa resiliência, né, dada por certas instituições, certos compromissos distributivos, mas, progressivamente, as regras fiscais vão confinando um pouco, né, o poder em relação ao período anterior da Era de Ouro, né, onde as políticas de pleno emprego davam o tom da política fiscal, beleza? Falando um pouco mais da periferia,
né, o Brasil passou, ao longo dos anos 80, né, que é quando começa esse processo de espraiamento das regras fiscais, o Brasil passou, né, questões de economia, mas que não o Brasil passou por uma crise da dívida externa e um momento que parou os fluxos de capitais para a periferia foi um momento muito difícil, certo? Um momento muito difícil para você fazer política fiscal expansionista, né? E não é à toa que essa década ela é conhecida, né, na bibliografia sobre a economia brasileira como a década perdida, tá certo? Só que existiu, né, uma confusão entre o que era o plano externo, né, dessa crise, né, e muitas vezes isso foi interpretado como, né, uma crise que também teria projetado, né, uma questão que é a fragilidade financeira do setor público, certo? E eu discordo absolutamente. Eu acho que a restrição ela é externa, né? Ela não é interna, e o Estado, desde os anos 80, né, do ponto de vista do gasto em moeda nacional, ele permanece onde tem. É óbvio que um país que é endividado externamente não consegue executar e ter sucesso no estímulo, né, do nível e do crescimento do produto. Beleza? Mas essas questões, esse plano externo e o plano interno, é bom que não estejam confundidos. Por quê? Porque na esteira desse processo e dessa confusão que as regras fiscais no Brasil foram, né, foram se tornando meio parte, quase projetando um consenso entre os economistas que o Estado precisaria ser disciplinado em relação ao período anterior. Percebe, período que a gente não tinha regra fiscal, por exemplo, entre 30 e 80, o país crescia muito mais, certo? Então, essa é uma provocação que eu quero fazer, beleza, gerou a dívida externa, e aqui a gente pode conversar sobre isso, mas entre 30 e 80, né, quando essas regras não existem, por exemplo, no Brasil, né, e que objetivos de crescimento e desenvolvimento davam o tom da política fiscal, o país cresceu muito mais, beleza? Outro processo que, né, ajuda a explicar, né, esse caminho em direção a regras fiscais foi a questão inflacionária nas economias, beleza? Só que questões inflacionárias, sobretudo inflação alta, né, ou hiperinflação, ela tem muito a ver com o quê? Com restrição externa, né? A impossibilidade de você manter uma relação estável entre o valor da sua moeda e o valor da moeda internacional é, em geral, o que explica o processo de alta inflação, né, ou hiperinflação, e não o gasto público, o déficit público, tá bem? Posso depois fazer uma outra digressão sobre isso. E aí, a gente, no caso brasileiro, né, embora a política fiscal seja menos utilizada nesse período, é também lícito dizer que foi aqui que o nosso incipiente estado de bem-estar social caminhou melhor, tá? Por causa da Constituição. Esse paradoxo ele é só brasileiro? Uma vez eu e a Mariana e o Roberto Borges estávamos discutindo algumas mudanças no programa e a Mariana falou, cara, se fosse a Constituição, isso seria uma coisa só brasileira, certo? E não é mais geral, por exemplo, na América Latina, né, na periferia. Então, mesmo na periferia, mesmo nesse processo de globalização, mesmo nesse processo mais neoliberal, você captou em diversos países da periferia algum avanço do estado de bem-estar social, e esse é o caso brasileiro. No caso brasileiro, a Constituição é importante para isso porque ela vinculou, né, gastos à arrecadação. Pode passar, Matheus. Então, vamos lá. Quais são as regras fiscais no Brasil atualmente? Certo? A regra de ouro, ela vem de onde? Da Constituição. É basicamente uma regra que quer estabelecer que você só pode se endividar na razão das despesas de capital. Essa ideia de fundo, ela tem a ideia projetada naquela separação entre gasto corrente e gasto de capital, que vem do Keynes, né? Que tudo bem você se endividar desde que seja para ampliar estoque de capital. Embora muitas vezes, tanto o Keynes quanto as experiências modernas e regras fiscais, o que é despesa de capital é sensível a definições nacionais, certo? Então, por exemplo, o Keynes, ao longo da consecução do plano Beveridge, ele sabia que os gastos previdenciários iriam crescer muito, né, na Inglaterra do pós-guerra. Ele falou, cara, é melhor tacar essa coisa de previdência aqui para o orçamento de capital, porque isso vai ser deficitário, certo? E essa liberdade para definir o que é despesa de capital ou não é uma coisa que vive, digamos, em disputa, né, nas experiências concretas, nacionais, né, que precisam definir isso nos seus regimentos, né, na sua institucionalidade nacional. Beleza? Então, isso vem de 1988, da Constituição Federal. Muitos anos depois, no momento em que eu estava envolto com
o endividamento externo, né? Você tinha acabado de pedir um empréstimo FMI, né? E você negociou algumas condicionalidades, a gente caminha para fazer a lei de responsabilidade fiscal, beleza? Que, do ponto de vista apenas macroeconômico, ela vai estabelecer uma meta de resultado primário. O que é isso? É a diferença entre receita e gastos primários, excluído gasto com juros, só os juros da dívida pública. Beleza? Tudo que o governo gasta, menos o que ele arrecada, excetuando a despesa e a arrecadação financeira. Beleza? Isso vale tanto para o governo central quanto para o governo dos estados e dos municípios no Brasil. Ela tem um conjunto muito grande de medidas, tá? Eu estou falando que apenas do ponto de vista macro, que a LRF pega, né, que é essa discussão que a gente está fazendo, ela pega pela meta do primário. Mas, por exemplo, você tem limite de despesa com pessoal, né, tanto para a União, quanto para estados, quanto para municípios. Né? E tem um conjunto de regras que hoje aqui não é relevante nessa ocasião. Beleza? E depois a gente, né, isso foi no ano 2000, a Lei Complementar número 101, que é a LRF, né? E depois a gente, né, 16 anos depois, a gente instituiu uma nova regra de gasto, que foi primeiro foi a emenda constitucional 95, que é conhecida como teto de gastos, que planejava, né, que a despesa primária, grande parte da despesa primária do governo central não crescesse durante 20 anos. O crescimento real dela seria nulo. Beleza? As promessas eram que isso faria o crescimento do Brasil ser retomado, que iria resolver o problema, né, do desajuste entre receita e gasto, que a gente estava com déficit, mas no tempo de validade estrita do teto de gasto, foi ali 2017 a 2019, a economia brasileira continuou deprimida, certo? Em termos do PIB per capita, né? Você não solucionou o que você prometeu, né? E logo depois você teve uma pandemia, né? Que fez o quê? Fez a arrecadação tributária cair bastante, certo? E o gasto aumentar. No ano de 2020, a gente tem o maior déficit dessa era, digamos assim, não inflacionária, do plano real, certo? Para não comparar com outros momentos. Beleza? E aí, bom, então assim, 2020, 21 e 22, esse teto ele não é lá muito respeitado, né? E em 23, né, no final de 22, com a eleição, você consegue fazer uma emenda constitucional, que foi apelidada de emenda constitucional da transição, né? Que basicamente estabelecia que uma nova regra fiscal iria substituir o teto. E essa regra, né, ela foi escrita ao longo de 2023, um processo talvez aí também um pouco antidemocrático, no sentido de não ter, né, chamado muitas vozes para serem ouvidas no Ministério da Fazenda, né? Poucas pessoas foram custadas, digamos assim, né? Mas pode passar, Matheus. Vamos lá. O que é o NAF, novo arcabouço fiscal, ou RFS, regime fiscal sustentável, né? É a regra fiscal do governo Lula que está balizando, né, a regra de gasto em substituição ao teto. Então, ela estabelece que o crescimento da despesa deve se dar entre 0,6, que é o piso, que seria o piso, né? Que é basicamente, que é muito próximo da taxa de crescimento populacional, então o que se quer, né, o que se desejou é que o gasto per capita não caísse, e um teto de 2,5, né, que basicamente seria a taxa de crescimento do produto potencial no Brasil. Por quê? Porque eu tô, digamos assim, inferindo isso por causa das afirmações contidas na FAQ do Ministério da Fazenda, que diz que gastos acima de 2,5 seriam inflacionários, certo? Para quem, né, é versado na teoria econômica, isso é muito próximo da noção de produto potencial típico da teoria neoclássica, em que se supõe que a taxa de crescimento dos gastos públicos não afeta sistematicamente a taxa de crescimento da economia. Beleza? Então, nessa faixa entre 0,6 e 2,5, o que vai definir é que o crescimento da despesa permitido vai ser 70% do crescimento da receita primária ajustada. Ajustada porque você tira algumas coisas, por exemplo, dividendo de empresa estatal você tira algumas coisas que não são da atividade mais corrente do governo, né? Que não tem uma coisa como os tributos, tem uma regularidade como os tributos têm. Beleza? Então você retira essas coisas menos regulares e calcula qual deve ser a taxa de crescimento, né, da despesa a partir do crescimento da receita. Então, se você provoca o crescimento do gasto menor sempre que o crescimento da receita, uma hora ajusta,
certo? O teto não fazia isso, o teto só brecava o crescimento da despesa. Então, essa regra, pelo menos, aponta, né, para uma solução do problema do primário. O resultado primário, que antes era um número fixo, ele passa a ter bandas, né, 0,25 e para cima ou para baixo, certo? Em torno de 1% da meta, o que daria maior flexibilidade para evitar um pouco da figura do contingenciamento, que quem trabalha, por exemplo, com compras no setor público sabe que é a coisa mais anti-planejamento que a gente tem, certo? Que às vezes não pode gastar e depois tem que gastar tudo. E aí, do ponto de vista do planejamento, né, da boa execução, né, da administração pública, isso dificulta. O governo, para ser justo, tentou acabar com a figura do contingenciamento, né, e não conseguiu, né, isso foi derrubado no Congresso. E estabelece-se um mínimo, né, de execução para as despesas discricionárias, que é 75% do aprovado na LOA. E essa é a primeira vez que uma regra fiscal estabelece o mínimo, né? O texto da Esther Dweck, que é a ministra hoje, né, que fala que, olha, antes você não tinha nenhuma regra, nenhuma garantia de execução de despesas discricionárias, certo? Porque a LRF, ela falava do contingenciamento e bloqueio de crescimento de despesa é sempre feito em despesas discricionárias, tá certo? Então, você não tinha. Pode passar, Matheus. Então, quais são os pontos positivos? Vamos lá. Permite o crescimento real do gasto. O ponto positivo dessa regra do Lula, né? Permite o crescimento real do gasto, antes era 0 e agora varia uma faixa entre 0,6 a 2,5. Só que depois eu posso trabalhar melhor isso, mas assim, 0,6 não é um piso fixo, porque o piso também depende da arrecadação no sentido do que pode ser gasto. Por quê? Porque os contingenciamentos feitos dependem do movimento da receita. Então, por exemplo, em 2024, esse piso não é, despesa total lá, ele não é obedecido, né? Por exemplo, tá certo? Essa ideia de bandas por resultado primário dá uma flexibilidade interessante. Poderia ser mais, poderia, mas também poderia ter sido aprovado, né, a questão de você extinguir a ideia do contingenciamento, não foi. Mas é uma coisa positiva você não ter só um número fixo, porque isso dá muito mais trabalho. Embora o TCU esteja querendo falar que agora você tem que perseguir sempre o centro da meta, que não é lá muito legal, e é como se esse avanço não tivesse sido aprovado, beleza? E esse piso para as despesas discricionárias também é um ponto positivo. Pode passar, Matheus. Quais seriam os pontos negativos, então? A lógica do ajuste fiscal pelo primário. Então, perceba, no primeiro ou no segundo artigo da lei, ela fala, olha, toda a política fiscal, ela é, digamos, moldada para gerar um superávit primário capaz de estabelecer, né, ela tem que caminhar para estabelecer um resultado primário capaz de estabelecer a estabilidade, digamos assim, da relação dívida-PIB. A dívida PIB, ela tem, digamos, 3 determinantes. A taxa de juros real da economia, que vai balizar ali a dívida pública, certo? A taxa de crescimento real da economia e o déficit primário. Toda vez que a taxa de juro real é maior que a taxa de crescimento, você precisa necessariamente de um superávit primário para que a dívida PIB não cresça. Beleza? Só que qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que o que determina o crescimento da relação dívida-PIB no Brasil é, sobretudo, a taxa de juros. E aí você coloca o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central, né, para estabelecer uma meta muito baixa, e a taxa de juros brasileira real fica permanentemente em níveis muito altos, certo? E gera, né, uma situação em que a gente paga hoje basicamente 3 vezes mais do que a média de economias emergentes em juros. Isso é um documento do Tesouro, tem um grupo lá de países emergentes, e 5 vezes mais juros do que sobre PIB, né? Juros nominais sobre PIB, do que economias desenvolvidas. Então a gente paga 3 vezes mais juros do que emergentes e 5 vezes mais, né? Esse gráfico está na nota. Beleza? Então gera um pagamento de juros muito forte. Outro ponto negativo, essa faixa de crescimento da despesa, ela é muito baixa e isso já está produzindo, né, a desaceleração do crescimento da economia brasileira. Então, por quê? Porque 2023 foi um ano atípico, o gasto cresceu bastante, cresceu 12% anual, e no ano de 2024 essa taxa de crescimento desaba, né, e depois ela vai permanecer em níveis muito mais baixos do que foi em 2023, por causa agora, né, do novo arcabouço fiscal.
e está produzindo, né, a desaceleração da economia brasileira. Você começa a ter uma pressão sobre direitos sociais, então todo mundo viu, por exemplo, governo, né, trabalhando para ver o que estava acontecendo, por exemplo, com o BPC, porque era uma despesa que estava crescendo muito, e pensando em mudar a regra, pensando nisso o quê? Por quê? Porque se você fala que o teto da despesa primária de crescimento é 2,5%, como é que você pode aceitar que uma despesa específica, relevante, está crescendo mais de 10%, que foi o caso em 2023 e 2024. 2025, se não me engano, ela cresce 9%. Então, o governo entrou, olha, por quê? Porque isso começa a roubar de outros lugares, né? Porque o governo criou esse conflito distributivo dentro do orçamento por meio dessa regra. Então, vai pressionar os direitos sociais. E mantido esses parâmetros de crescimento, certamente vai implicar mudanças constitucionais, porque os gastos em saúde e educação, quando você extinguir o teto, voltam às vinculações constitucionais que existiam lá. Então, daqui a pouco, né, vai ter um conflito entre o quê? Entre a regra fiscal e a Constituição. Beleza? E a gente pode explorar mais isso num outro momento. Pode passar, Matheus. Então, quais são os primeiros impactos, né? O governo teve que mudar a política de valorização do salário mínimo com que ele começa, o governo Lula 3, beleza? Então, o que é mudar? Mudar para adequar o NAF, para falar, olha, o salário mínimo ele tem que crescer nessa banda estabelecida pelo NAF, porque senão a gente vai ter problema. Tá certo? E aí você fez essa mudança na regra. E por que é relevante o salário mínimo? Você fala, não, o governo não paga salário mínimo. Mas ele baliza grande parte, né, do pagamento de aposentadorias no Brasil, certo? E o benefício de prestação continuada também. Então, assim, tem uma parte expressiva do gasto público primário brasileiro que é balizada pelo salário mínimo, certo? Bolsa Família, né, pelo que a gente não está tendo reajuste, né, ou seja, o valor real, né, desse gasto brasileiro está diminuindo ao longo do tempo, beleza? E você tem, tanto nas falas do Haddad quanto do ministro atual, que está interino, né, e aí até o final do governo Lula 3, né, ele deu uma entrevista recentemente que, em tom e conteúdo, é muito próximo do que o Haddad dizia, certo? Que o desafio é moderar o crescimento dessas despesas obrigatórias para não inviabilizar o país, tá certo? E a gente sabe que, né, existem tensões, por exemplo, no caso da Previdência, que é um gasto central, né, do orçamento público federal, a gente sabe que, desde 88, os caras estão querendo, né, acabar com essa vinculação entre mínimo e previdência. Eu espero muito que o governo de esquerda não entregue, né, o que esses caras estão tentando desde 88. Beleza? Porque essa ideia que inviabiliza o país esse crescimento das despesas obrigatórias é uma ideia que a gente pode rejeitar. Nessa entrevista, o Durigan fala muito claramente que é preciso que essas despesas obrigatórias cresçam menos para a gente abrir, por exemplo, espaço para investimento. O que a experiência internacional tem feito, né? Uma porção de países, e logo em breve esse paper vai estar pronto, uma porção de países simplesmente fazem o quê? Exclui investimento de regra de gasto, né? Ou de regra de resultado. Fala, ó, esses investimentos aqui são sensíveis e não estão sendo afetados por regra fiscal nenhuma. É comum. É comum, por exemplo, os países não terem procedimentos formais de execução de uma regra. O Brasil tem. E criminaliza quem não segue. Tá certo? Então, a experiência internacional, eu não quero falar assim que está todo mundo, digamos, estrangulado por regra fiscal, certo? Mas que a gente pode construir caminhos mais interessantes, né? Se aceitar que você precisa dessas regras. Beleza? E, por fim, né, os impactos é a desaceleração do crescimento econômico. Né? Agora, pode passar que eu vou apresentar alguns números, encerrar. Não sei se vocês conseguem ver, né, mas para vocês verem, né, o período de austeridade, vejam aqui, ó, entre 2015 e 2022, então eu pego o primeiro ano dos astros do governo Dilma II, né, depois de um processo civilizatório que aconteceu no país entre 2004 e 2014, você teve um período, né, que o crescimento foi razoável entre 4 e 14, né, você tem um período aqui de crescimento do PIB muito baixo nessa era da austeridade no Brasil. Né? Se você pegar os números, por exemplo, da década entre 11 e 20, o crescimento da década, né, a gente poderia chamar de década mais que perdida.
O ano de 23 é um ano de forte crescimento dos gastos e que provoca o quê? Uma recuperação do crescimento. Só que esse crescimento aqui são só os dados de 2023 e 2024, né? E a economia voltou a desacelerar. Pode passar, Matheus? Para vocês verem que, aqui é o dado mais recente que a gente tem sobre o crescimento da economia brasileira, tá certo? São dados, nessa linha pontilhada você tem, né, aqui os trimestres são 25,1, 25,2, 25,3, 25,4 e 26,1, né? E aqui uma linha mais suavizada, mas ambos denotam, né, essa desaceleração do crescimento da economia brasileira, tá certo? A gente vai ter mais tempo, se vocês quiserem olhar esses números com mais calma, mas só para eu me ater ao tempo, né? Vamos para esse último slide, que assim, professor, você reclamou aí muito, né, do arcabouço, meio que do regime de metas, dessa política. Tem como fazer diferente? Tem como fazer diferente, né? Então, eu vou colocar aqui nesses últimos 2 minutos, né, quais seriam, né, alguns pilares, né, de um arcabouço alternativo para a gente fazer políticas de crescimento e desenvolvimento, né? Muita gente já reclamou, até economistas ortodoxos aceitam que a meta de juros no Brasil ela é muito baixa. A meta de inflação no Brasil ela é muito baixa e isso provoca, né, uma taxa de juros persistentemente alta. Mas, assim, se a gente parte do princípio da demanda efetiva, né, no curto e no longo, a inflação ela não é sistematicamente de demanda numa economia capitalista, ela tende a ser de custos, certo? Ou de conflito distributivo. Depois eu posso trabalhar isso se alguém ficar em dúvida, mas a expressão, a inflação vai ser uma espécie de expressão do conflito que a gente quer permitir, certo? Então, é bom que o governo tenha elementos para a gente ter uma estabilidade cambial, porque um dos elementos que mais é representativo, que mais explica a inflação brasileira é câmbio. Tem choque de custo, obviamente, a gente teve um choque do petróleo aí recentemente, né, com o conflito Irã e Estados Unidos, mas existe um arcabouço alternativo que concebe que a inflação é majoritariamente de custo. Tem como você fazer políticas, por exemplo, para o câmbio, né, de você ter uma volatilidade menor. O Banco Central está fazendo o contrário, a gente está ficando mais exposto ao câmbio. E essas volatilidades tendem a produzir. E fora o passado de indexação. Então, teve gente que falou, olha, vamos reclamar só, por enquanto, da meta, né, para não discutir as coisas teóricas, né. Um outro ponto, né, é que gastos públicos afetam, sim, sistematicamente a taxa de crescimento. Governo Lula 1 e 2, as despesas públicas cresceram mais e você conseguiu, como média de crescimento nos governos Lula 1 e 2, 4% de crescimento. Certo? Então, por que a gente tem que aceitar que a taxa de crescimento do produto potencial é 2,5%? Beleza? Os governos não são restritos do ponto de vista financeiro. Né? A pandemia poderia ter ensinado isso, mas quem quiser discutir isso, a gente pode. Então, assim, não tem por que fazer regra pensando, tendo como objetivo principal essa estabilidade dessa relação. A dívida pública ela deve ser vista como uma questão distributiva. Não estou falando para gastar enlouquecidamente e gerar uma dívida gigante. Né? Por quê? Porque a dívida pública, ela, sobretudo numa economia periférica, ela cresce na razão da taxa de juros, e a gente sabe que economias que têm por exemplo, negativa em conta corrente, às vezes tem que usar a taxa de juros para atrair capital. Ou seja, e essa taxa de juros vai balizar o crescimento do rendimento das classes abastadas. Então, dívida pública deve ser visto não como um problema na questão financeira ou do financiamento do governo, mas como uma questão distributiva e, por isso, o zelo da coisa pública. Beleza? E, por fim, gastos públicos são necessários, sim, para fazer políticas de desenvolvimento. Beleza? E qualquer país que não imita a moeda internacional precisa fazer política de desenvolvimento para não ser pego pelo balanço de pagamento. É isso que eu gostaria de colocar e vamos lá agora para a intervenção da Mariana e depois do público. Beleza? Obrigado, Matheus. Obrigado, Caio. Ótima apresentação. Agora eu passo a palavra para a professora Mariana, por favor. Obrigada, Matheus. Agradeço o convite e agradeço a oportunidade, né, de a gente construir esse diálogo e de escutar o Caio, né, nessa excelente apresentação e ter a oportunidade de fazer alguns comentários a respeito. Né. Primeira coisa, assim, a gente tem várias coisas possíveis que a gente poderia discutir juntos. E acho que uma primeira delas, acho que o Caio tem como ele reflete, né,
sobre o papel das regras fiscais, e o quanto elas não são evidentes, né, enquanto escolha do ponto de vista de arranjo fiscal, principalmente dentro de uma perspectiva mais crítica, heterodoxa, de base keynesiana, né. Mas eu quero fazer já uma primeira provocação, fazendo um pouco o papel, né, do provocador aqui, ainda que eu concorde, né, em grande medida com basicamente tudo que o Caio apresentou aqui, que também é verdade que essa concepção mais crítica com relação ao papel das regras fiscais está longe de ser a concepção predominante. A gente sabe, do ponto de vista da concepção da maior parte dos economistas, quando a gente retoma do ponto de vista da construção teórica, pelo menos assim de maneira bastante sólida, desde os novoclássicos, passando pelos monetaristas, os novos keynesianos, e basicamente estruturado no que a gente conhece na economia hoje como a nova síntese neoclássica, que também é conhecida como o novo consenso macroeconômico, que a própria escolha das palavras, elas têm um sentido muito forte, né? Então, a própria ideia de que existe uma concepção que é convencional, de que as regras fiscais e os mecanismos de ajustes são fundamentais para garantir estabilidade numa economia e viabilizar um cenário passível para ampliação significativa do investimento privado, o fato de que isso é um consenso, que não é um consenso, né, a gente tem uma visão bastante crítica com relação a isso, mas é inegável que é uma concepção predominante na economia de hoje. Então, isso nos coloca um primeiro grande desafio, né? Por mais que a gente possa ter uma visão extremamente crítica com relação ao papel que as regras fiscais têm, tanto do ponto de vista da forma como elas são desenhadas, do grau de abrangência que elas têm, como a forma como se desenha e se impacta as escolhas de política fiscal, também é verdade que esse é um arranjo que se tornou predominante na economia, não só no Brasil, mas como o próprio Caio trouxe, em grande parte do mundo. Eu estaria longe de chamar isso de um consenso, mas eu diria que é uma convenção. E enquanto convenção, ela é absolutamente predominante. E isso nos coloca alguns desafios importantes quando a gente questiona o papel dessas regras fiscais e a possibilidade de sair das armadilhas que elas colocam do ponto de vista de arranjo macroeconômico. O primeiro deles é como é que a gente sai delas, né? Como é que a gente cria, do ponto de vista da própria debate macroeconômico, condições que viabilizem a possibilidade de outros arranjos macroeconômicos do ponto de vista fiscal. Inclusive porque, como o próprio Caio diz, mesmo que a gente leve em consideração, do ponto de vista da formação da taxa de juros, uma perspectiva da taxa de juros enquanto exógena, ainda assim também é verdade que a taxa de juros de longo prazo, ela é, em grande medida, determinada pelas forças de mercado. Isso se coloca um desafio importante do ponto de vista da formação de expectativas do que é convencionalmente pensado enquanto o mercado. Porque é verdade que se a gente parte do pressuposto de que existe uma convenção em torno da estabilidade gerada pelas regras fiscais, sair desse tipo de acordo, de arranjo e de possibilidades de balizamento da política fiscal coloca um pouco em xeque quais são as expectativas dos agentes econômicos e a própria formação da taxa de juros de longo prazo. Acho que essa é uma primeira provocação que eu queria já colocar para o Caio, para a gente pensar juntos, né? Quais são as possibilidades, partindo de um pressuposto de que existe uma convenção em torno do papel das regras fiscais, de se construir, dentro do debate econômico, possibilidades distintas de reflexão sobre o papel da política fiscal. O segundo elemento que eu acho que é importante, aí não é um elemento necessariamente de caráter de interpretação econômica, é um caráter que eu vou chamar aqui de arranjo político institucional do Brasil, é que quando a gente fala sobre a possibilidade de criar mecanismos que deem maior margem para ampliação da política fiscal, que construam maior margem para a expansão do gasto público, principalmente considerando os efeitos que isso possa ter, extremamente importantes,
do ponto de vista da expansão das despesas de capital, e mesmo das despesas correntes vinculadas a políticas que têm impactos do ponto de vista do multiplicador fiscal extremamente relevantes, como ocorre em grande parte das políticas sociais, na saúde, nos multiplicadores vinculados aos programas de transferência de renda, e os efeitos bastante benéficos que isso possam ter do ponto de vista macroeconômico, para fomentar o ritmo de expansão da nossa economia. Também é verdade que isso acontece dentro de uma concretude institucional, que são os arranjos políticos predominantes no Brasil de hoje. E quando eu falo sobre isso, qual que é um pouco a provocação que eu quero fazer aqui, né? A gente sabe que, pelo menos desde 2015, a gente tem de forma crescente conflitos, eu diria quase abertos, não vou nem entrar na questão do judiciário, entre o executivo e o legislativo. E parte desses conflitos passa por um elemento extremamente importante da perspectiva fiscal, que é a forma como o legislativo foi ampliando a sua influência, e eu diria autonomia mesmo, sobre a alocação de parte crescente da alocação dos recursos públicos. Principalmente, não só, mas principalmente por meio da expansão das emendas parlamentares. Então, quando o Caio traz, por exemplo, a questão da importância dos gastos discricionários, né, da possibilidade de uma garantia mínima, né, que o novo arranjo fiscal proporciona com relação a isso, e isso é extremamente importante, né, do ponto de vista da possibilidade de implementação de políticas mais autônomas por parte do governo, e de efetivamente fazer política pública. Ao mesmo tempo, a gente sabe que parte crescente desses gastos discricionários são, na verdade, definidos na esfera do legislativo, em âmbitos basicamente ou primordialmente individuais, das emendas individuais, por parte do legislativo, a ponto de que hoje a gente tem em torno de 25% a 27% das despesas discricionárias na forma de emendas parlamentares. Então, qual que é a minha provocação aqui, né? Quando a gente pensa na possibilidade de transformação do arranjo fiscal, quando a gente pensa na possibilidade de ter mudanças mais significativas do ponto de vista das restrições que são impostas por parte das regras fiscais, a gente tem que refletir um pouco sobre essas possibilidades de transformação dentro do arranjo institucional que existe hoje no Brasil. E quando eu falo sobre isso, eu não estou nem falando, que também poderia ser objeto do nosso debate, sobre o fato de que uma mudança dessa magnitude, por exemplo, sobre as regras fiscais, teria que passar por aprovação do parlamento, né? Então, não estou nem entrando nesse mérito. Estou entrando no mérito do que significa fazer mudanças mais significativas nesse arranjo, considerando o peso significativo que o legislativo tem sobre a própria destinação do recurso público. Então, vou dar um exemplo, assim, dessa semana que estamos vivendo, né, assim. Quando a gente pensa, né, na aprovação que ocorreu ao longo dos últimos dias no Senado, de você, que estão chamando de pauta-bomba, né, de você ter bilhões de reais que vão ser e não previstos em LDO, em Lei de Diretrizes Orçamentárias, não previstos na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, na qual o Congresso já teve a possibilidade de influenciar do ponto de vista do desenho da alocação do recurso público, não o fizeram naquele momento, estão fazendo agora, né? Então, quando você tem a aprovação de pautas que representam 130 bilhões de reais, e parte importante desses recursos é crédito para o agronegócio, assim, eu fico me pensando, aí é uma provocação para a gente pensar juntos, Caio, se realmente a gente gostaria de tirar a obrigatoriedade, que é basicamente isso que vai acontecer, né? Se isso eventualmente passa, isso passou no Senado, se eventualmente passa na Câmara dos Deputados, isso tende a ser bloqueado pelo Supremo com argumento de cumprimento da LRF e dos regramentos fiscais que fazem com que qualquer novo fato gerador de despesa tenha que comprovar como é que isso vai ser financiado. Eu fico pensando se eu gostaria realmente de tirar essa trava, sabe? Do nosso Congresso. Então, minha provocação desse ponto de vista é político-institucional, né? Qualquer mudança que a gente faça do ponto de vista do desenho das regras fiscais, qualquer margem que a gente possa pensar do ponto de vista de transformação mais sistemática e profunda
com relação a quais são os limites que são impostos por essas regras, para a própria capacidade de fazer política pública, e que é uma limitação extremamente importante e problemática, ela também é posta dentro desse arranjo no qual o legislativo tem peso crescente, quer seja do ponto de vista de aprovação de pautas, se não houver barreiras por parte do judiciário, que colocam em xeque a própria capacidade de garantia das metas por parte do governo, quer seja, aí muito mais institucionalizado, por parte da influência direta que eles têm sobre as emendas parlamentares. Então, coloco isso porque dentro desse arranjo macroeconômico, dentro dos questionamentos que nós, como economistas, tendemos a fazer do ponto de vista do que essas limitações representam para a capacidade do governo fazer política pública, este governo, cada vez mais, quando a gente se refere a ele, a gente tende a pensar no executivo. E cada vez mais este governo é também o legislativo. Né? Então, eu coloco um pouco essa provocação, né, de como é que a gente pode pensar desse ponto de vista as limitações das regras fiscais, levando em consideração que tipo de arranjo político institucional é o governo sobre o qual a gente fala hoje. Tá? Então, isso é uma provocação. A terceira coisa que eu queria trazer, um pouco retomando a discussão que o próprio Caio já trouxe sobre o contexto internacional, né? E acho muito boa, Caio, essa provocação, né? Assim, embora a gente tenha 110 países que têm alguma forma de regra fiscal bem diversa e variada do ponto de vista de desenho e grau de limitação que existe hoje, também é verdade que esses arranjos não são todos os mesmos, e parte, talvez, razoável desses países tem criado mecanismos para fazer com que isso não se torne uma limitação tão fundamental para o investimento público. Né? Então, desse ponto de vista, eu fui pensando, talvez, até que ponto uma mudança como essa no Brasil seria fundamental, inclusive para tornar o nosso regramento fiscal atual mais condizente com a própria regra de ouro. Né? Porque se a própria regra de ouro já prevê, né, já sempre preveu, desde a Constituição de 88, que ao menos as despesas de capital poderiam justificar, né, aumentos do ponto de vista das tomadas de ampliação de dívida, né, o regramento fiscal que a gente tem hoje é tão limitado que ele limita a própria regra de ouro. Né? Então, nesse ponto de vista, né, e eu coloco um pouco como pergunta para você, para a gente debater juntos, até que ponto uma mudança, pelo menos dessa natureza, já poderia, ou seja, de tirar o investimento público, né, dentro das metas estabelecidas no regramento fiscal de hoje, pelo menos já tornaria um pouco mais coerente com a regra de ouro e com essa perspectiva internacional de ao menos proteger o investimento público, ainda mais num contexto no qual a própria valorização do investimento público e do papel, na verdade, indutor por parte do investimento público se torna cada vez mais relevante. Inclusive, a gente vê agora, né, foi bastante famoso nas últimas semanas, alguns working papers do FMI, principalmente do próprio Banco Mundial, um pouco retomando, né, o que seria o papel indutor da política industrial e da importância não só direta do investimento público, mas de alguns mecanismos por parte do Estado para fomentar a própria capacidade de indução da produção de inovação e tecnologia. Então, um pouco essa provocação. E aí tem uma questão que eu queria um pouco trazer, eu vou tentar fechar meus comentários para a gente ter mais tempo de debate, né, assim, um pouco retomando talvez um dos pontos finais que o Caio trouxe na sua provocação, né, de quais são as possibilidades de fazer diferente, quando você traz a questão da pandemia, né, a pandemia poderia ter sido um aprendizado, né, assim, eu fiquei pensando um pouco, ainda quando eu estava lendo a sua nota, né, Caio, e eu acho que é uma possibilidade de reflexão interessante para todos nós, assim, que é pensar quais foram os contextos nos quais até hoje, olhando basicamente o próprio Brasil, as metas que foram sendo estabelecidas, as regras fiscais que foram sendo estabelecidas, para ser mais precisa, ao longo das últimas décadas, quais foram os contextos que fizeram com que elas tenham sido questionadas ou ao menos flexibilizadas, né? E aí eu queria destacar pelo menos duas delas, né, que são bastante evidentes, né, mas eu acho que elas dão um indício para a gente de uma reflexão que eu queria provocar aqui a gente a fazer.
que foi a crise de 2008 e 2009, né, que gerou uma flexibilidade do ponto de vista da lei de responsabilidade fiscal, no que diz respeito às metas de superávit primário, né, e ali já é um indício um pouco do que a gente estava comentando agora, né, ou seja, essa ideia, quando se flexibiliza a meta de superávit primário, ali em 2008 e 2009, no contexto da crise do subprime, ali é um momento no qual essa flexibilização da meta de superávit primário significou não só uma mudança da meta em si, mas um primeiro momento importante no qual os investimentos da Petrobras foram retirados da meta, né? Então, essa ideia de que o investimento, ali pensando nas empresas estatais, não no investimento direto, mas já enquanto um indicador importante de uma flexibilização nesse sentido de preservação do investimento. E o segundo momento, claro, fundamental de flexibilização, justamente no momento no qual vigorava provavelmente a regra fiscal mais restrita que nós já tivemos, que foi a do teto de gasto no governo Temer, e aí já, enfim, né, governo Bolsonaro, que foi no contexto da pandemia em 2020 e 2021, quando a gente tem uma flexibilização bastante importante, né, obviamente, da meta. E aí, qual que é o meu ponto aqui, né? Assim, será que a gente precisa passar sempre por momentos traumáticos, né? Como uma crise da envergadura da crise de 2008 e 2009 do subprime, e como uma pandemia, para criar os espaços necessários para flexibilizar as regras fiscais? Ou será que existem outros contextos possíveis nos quais isso poderia acontecer? E aí eu queria deixar uma provocação final com relação a isso, um pouco numa expectativa do que pode ser uma flexibilização mais profunda, e que talvez eu seja muito otimista ou pessimista, vocês vão entender por que eu digo isso, do que pode, inclusive, quebrar a convenção em torno das regras fiscais. E desse ponto de vista, a única coisa que eu enxergo que teria esse potencial é pensar nas mudanças fundamentais que vão ser necessárias vinculadas à crise climática. Assim, é muito difícil imaginar que o grau de transformação, que não só a economia brasileira, mas basicamente do mundo inteiro, vai ter que passar necessariamente do ponto de vista de criar capacidade de resiliência, criar mecanismos de adaptação, criar mecanismos de enfrentamento e mitigação, sem criar espaços bastante significativos dentro do arranjo fiscal. Então, quando você vê, por exemplo, agora, né, falando nesse exato momento que nós estamos vivendo, quando você vê o início de um processo de discussão, em grande medida, fomentado pelo próprio Supremo, de que as diferentes esferas de governo, federal, estaduais e municipais, precisam começar a criar os seus planos de resiliência, mitigação e adaptação. Se nós tivermos efetivamente no segundo semestre desse ano impactos significativos vinculados à expectativa de um El Niño bastante importante que possa ocorrer, vai ficando cada vez mais inviável que essa capacidade de resposta seja construída sem a construção de espaços mais significativos dentro do arranjo fiscal. Assim. Então, um pouco o que eu trago, e tem até uma provocação disso, né? Assim, eu achei super engraçado, até o próprio FMI, e existe um projeto já no Brasil com relação a isso, né? Que seria a criação de uma regra de ouro verde, você criar espaços específicos nos quais você poderia financiar mudanças, financiamento de políticas fiscais vinculadas a mudanças de transformação, de adaptação climática mais importantes, né? Acho que isso, como obviamente não se restringe ao Brasil, isso é uma questão fundamental que vai afetar o mundo inteiro. Deixo como uma provocação final para a gente pensar a respeito o quanto isso pode ser, por bem ou por mal, um espaço de debate mais profundo e de questionamento mais fundamental do ponto de vista do que as regras fiscais representam no mundo, que necessariamente vai ter que criar espaços significativos. E é muito difícil imaginar que vai ser o setor privado que vai liderar esse tipo de adaptação e mitigação, que envolve necessariamente perdas significativas do ponto de vista da alocação de recursos que não necessariamente vão gerar retornos financeiros significativos, mas que vão ser fundamentais para a capacidade de construção de resiliência para economias no mundo inteiro, né? Então, da mesma forma como a crise do subprime
e a pandemia foram momentos de inflexão e de questionamento com relação às limitações impostas pelas regras fiscais, desde como uma provocação, e uma provocação que eu acho que vai ser bem mais estrutural ainda do que foi a crise do subprime e a pandemia, por mais profundo que tenham sido esses momentos, pensar na possibilidade não só de criar flexibilidades específicas diante de momentos de crise por conta das mudanças climáticas, mas de fato ser um dos fatores fundamentais para um questionamento da convenção em torno do papel das regras fiscais. Então, vou terminar deixando aqui minhas provocações para o Caio e para a gente pensar juntos. Obrigado, Mariana. Antes de passar para o Caio novamente, eu gostaria de avisar o pessoal de casa, o pessoal que está acompanhando, que a nota que a gente está comentando está lá no site Transforma, e o QR Code vai aparecer aqui na tela já, aqui no cantinho, o Beatriz colocou. E, bom, dito isso, Caio, fica à vontade para responder algumas das provocações, e logo em seguida a gente dará início à nossa sessão de Q&A. Ô, Matheus, mas espera lá, só me responde uma coisa. Quanto tempo eu tenho para responder todas essas questões colocadas pela Mariana? Muita coisa. E as provocações? Ela foi, pegou bem. Vamos... agora... Os 5 não dá, cara. 5 não dá. Oi? Bom, vamos... Não, você concorda, né? Vamos 10, vai. Vai, pode Beleza? 10. E aí a gente cara. vai soltando as perguntas logo em seguida do pessoal. Tá. Beleza? Vamos lá. Vou tentar fazer milagre aqui, mas vamos lá. E vou me esquivar de algumas coisas também, não tem jeito. Vamos lá. Deixa eu colocar meu cronômetrozinho para não me perder. Vamos lá. Mari, sobre a questão, bom, que está longe de ser a concepção dominante, obviamente concordo, é um puta de um desafio político. Como construir isso politicamente, eu tenho menos a agregar. Não sou do mundo, eu acho que a gente tem... eu estou aqui meio que no backstage para falar, olha, dá para forçar desse ponto de vista, mas, por exemplo, eu acho, cara, que a galera, em geral, é muito pessimista, né? Por exemplo, eu vi várias pessoas, quando se tratava do novo arcabouço fiscal, falando assim, não, mas pera lá, com esse Congresso não dá. A reforma tributária dava? Quem antecipava que um Congresso desse iria aprovar uma reforma tributária dessa por unanimidade? Por exemplo, as mudanças. Então, eu acho que tem muita coisa a se conseguir do ponto de vista da construção política, né? Mostrando muitas vezes o conflito distributivo. Quem poderia ser beneficiado por determinadas medidas e que não vai ser beneficiado se determinada coisa não acontecer. Outra coisa que aconteceu no governo, mas perceba, eu não sou do mundo da política, certo? Mas aconteceu ao longo do governo Lula 3 também. Quando lançaram a proposta da escala 6x1, o ministro do Trabalho foi contra. O ministro do Trabalho do Lula deu uma declaração contra. E, de repente, essa coisa ganhou corpo na sociedade, entendeu? E o governo falou, não tem como abdicar. Então, nesse sentido, acredito que esse maior espaço fiscal para construir um país, sabe, mais justo, mais próspero, menos desigual, dialoga com a maioria. E eu acho que isso é o elemento central que pode permitir. Mas aí é a galera que tem competência para isso, para criar, né, como você falou, como é que viabiliza isso politicamente, né? Eu tenho pouco a fazer, porque assim, agora vamos lá, eu acho que existe, tratando sobre a questão dos juros que você falou, eu acho que existe uma concepção, mesmo dentro da heterodoxia no Brasil, e aí por trabalhos mesmo, sei lá, aqui próprio da Unicamp, mesmo, sei lá, no FRJ, o pessoal ligado, por exemplo, ao Cardim, que vê um peso muito grande do tal mercado no juro de longo prazo, certo? Então, por exemplo, aqui, muito porque os caras veem uma certa fragilidade financeira do setor público, acredita que o Estado é frágil. Eu não acredito que o Estado é frágil, mesmo do ponto de vista do juro longo. Agora, determinado tipo de mudança precisa acontecer. Por exemplo, o Keynes falava, na teoria geral, capítulo 15, se eu não me engano, que dos principais avanços que você precisava ter em termos de política monetária era o Banco Central passar a, por exemplo, apoiar o Tesouro, né, na determinação da taxa longa. Porque quando o Banco Central quer, por exemplo, mexer nas longas, a coisa acontece. Deixar, ou mesmo que eles tenham uma, digamos assim, uma coisa coordenada, certo?
Mas o pior, e ele falava, né? Ele falava no caso inglês que Banco Central e Tesouro trabalhando juntos, o que limitava o poder era do ponto de vista externo, as taxas externas, e do ponto de vista interno, para ele, na época, era o pleno emprego. E que, assim, diferente disso, não existia um certo poder, né, de preferência pela liquidez, como a galera gosta de falar, que diminuía o poder do Estado. E ele falava justamente que o truque que o Estado tem na mão é tornar o mercado mais líquido do que o que ele quer. E isso, na prática, quer dizer o quê? Quer dizer que é o gasto deficitário antes de receber tributos e antes de vender títulos da dívida pública que deixa o mercado com uma moeda que é uma batata quente, porque ele quer títulos para se proteger da inflação. Então, sou bem, digamos, otimista das possibilidades. Agora, obviamente, né? A gente está no momento aí que estão querendo sequestrar justamente mais do que já está o Banco Central, e o próprio Tesouro não acredita muito nisso. Então tem que ter uma mudança também dentro das instituições, beleza? Na questão dos arranjos políticos, né, é preocupante, né, a questão do poder crescente, mas, novamente, certo? Quem criou esse conflito distributivo que coloca um teto baixo e que pode estar baixando ainda mais, né? Ficando ainda mais baixo ao longo do tempo, foi o próprio governo com a regra, certo? Porque você poderia ter feito, né, digamos, ter excluído as despesas discricionárias da regra, como vários países no mundo fazem. Então, agora, sim, obviamente que o Congresso, por exemplo, se o Congresso teve que apoiar a reforma tributária, teve, né? Porque a gente sabe que não era de gosto, né? Mas, assim, a construção política foi tal que os caras se sentiram meio paridades e a coisa andou, mesmo que seja tímida, né? Mas andou. Agora, não me parece que, por exemplo, o Congresso vai ser, por exemplo, muito contrário a uma maior flexibilidade fiscal para aumentar gasto. Eu acho que o desafio está mais, como você falou, né? Quando você provocou falando, pô, será que a gente tira as travas mesmo? Porque, por exemplo, nesse caso dos empréstimos relativos ao agronegócio, esse poder crescente, esse eu acho que é um desafio bruto, né? De você criar mecanismos de controle, transparência e de certa razoabilidade para não haver o sequestro dessa margem adicional que a gente possa criar nessas regras fiscais, né? Indo aí numa escadinha de que, bom, não vai ser uma coisa ideal, certo? Mas que a gente tem alguma coisa para lutar. Esse acho que é o desafio. Do ponto de vista da experiência internacional, eu acho que uma coisa que a gente poderia fazer é olhar para as experiências que mais crescem, certo? Falar, olha, não está legal, por exemplo, o nível de renda per capita, a gente acabou de passar, só para vocês terem uma ideia, quem está acompanhando, né? O Brasil, o pico de renda per capita de 2013 só foi ultrapassado agora em 2024. Isso jamais tinha acontecido com a economia brasileira. Então, assim, a gente teria que estar, digamos assim, por exemplo, China e Índia, por exemplo, que são dos países que mais crescem, olhar o que eles estão fazendo do ponto de vista fiscal para tentar ir mudando aos poucos o consenso de que esse endurecimento, né, esse constrangimento fiscal que a gente está fazendo são de países que estão com crescimento muito baixo, certo? São países que têm um nível de renda muito mais alto que o nosso. Que a gente teria que estar, né, utilizando o poder que o gasto público tem para dinamizar isso. Agora, perceba, não me parece que isso, infelizmente, seja a vontade, por exemplo, dos caras que estão no poder, nomeado, por exemplo, pelo presidente Lula. Então, o Haddad não acha isso, ele não acha que é gasto público, ele deu entrevista antes de entrar no poder falando que não era. O Durigan falou que o crescimento das despesas obrigatórias pode inviabilizar o país, né? O Seron já está comentando sobre possível nova reforma da Previdência, então não me parece que eles estão, pelo menos essa equipe, não me parece que é isso que eles estão olhando. Só que, né, maré vai, maré vem, né? A gente sabe que essas coisas não tendem a permanecer e que, assim como, por exemplo, o Bolsonaro e o Guedes criaram em 2020 um programa de transferência. Às vezes o mundo real dá certas, né, o auxílio emergencial foi 300 bi em 2020, né? Forçado pela política. O que o cara vai fazer? Então, assim, às vezes o mundo da política, ele dá, digamos, determinados parâmetros novos para esse pessoal que não acredita em determinadas coisas, que o cara é obrigado a olhar para outras experiências. Então, não me parece que essa equipe, por exemplo, proporia, né? Mas
maré vai, maré vem, as coisas podem mudar. Eu acho que uma das pistas você mesmo colocou, que é, por exemplo, essa questão climática, né? Por exemplo, quem é que sofre mais hoje? Porque esse sofrimento não é homogeneamente, não é homogêneo na sociedade, né? Quem sofre mais com, por exemplo, desastres climáticos. Então, esse tipo digamos, de ação, né, de você ir mostrando o conflito, né, e de que você, por exemplo, poderia fazer muito mais obras adequando determinados territórios digamos, a moradia, né? Pô, saneamento básico. Quando você olha os dados de saneamento básico, por exemplo, da região norte, cara, tem razão, uma economia complexa, que atingiu o grau de complexidade que a nossa indústria, né, os nossos serviços assumiram, naturalizar uma coisa dessa, tipo, não é razoável. E assim, ir mostrando isso, cara, eu acho que tem caminho, né? Agora, assim, quando você provoca, né, dizendo, será que a gente vai precisar sempre de crise, né, uma crise forte, um desastre climático para... olha, talvez, por exemplo, uma coisa que esteja aí que os ventos novos trazem, né, esse crescente poder da China na economia internacional, acho que vai fazer algumas outras potências balançarem um pouco, certo? Porque os Estados Unidos, né, talvez a Europa, esses movimentos recentes, China, Rússia, né, Estados Unidos e Europa, talvez balancem um pouco com esses certos consensos que eles estão defendendo, né, porque o descompasso da performance econômica da China, por exemplo, da Índia, é muito grande. E já não é mais ignorável, né, do ponto de vista geopolítico. Certo? E, assim, mantido esse descompasso de performance econômica, de crescimento econômico, não tem muito, né? O jogo é claro para onde é que a gente está partindo. E talvez, né, assim como na Guerra Fria foi um momento de muito mais liberdade para as políticas nacionais, talvez isso aponte. Agora, não sei, né? Isso é do mundo da política. E a gente vive numa sociedade um capitalismo, sociedade de classes, e que impõe determinadas restrições que têm a ver justamente com a sociedade de classes. Agora, assim, essas estruturas de poder, elas não são fixas. A gente já teve mais e menos liberdade para fazer determinado tipo de política, né? E a gente não controla isso. Uma coisa que concordo exatamente com você, o setor privado não vai liderar esse tipo de investimento, nunca liderou, né, aqui no Brasil. Então, e você precisa sempre ter o Estado apoiando. Então, mesmo o americano, né, os Estados Unidos, essa dianteira na indústria de semicondutor, vem de um empreendimento militar, né? Complexo, industrial, militar, acadêmico, certo? Mas aí, finalizando, né? Eu acho, né, para criar esses espaços para ir em direção, aí, como fazer isso? Eu não sou muito a pessoa para responder, mas as pistas que eu vi é mostrar o conflito e quem está sendo mais afetado, né, por esse atual status quo. É o que eu conseguiria fazer em 11 minutos aí, responder. Valeu, Mário. Valeu. Muita coisa. Valeu. Bom, obrigado. Agora a gente vai dar não, né? Já iniciamos o debate aí, a Mariana trouxe inúmeras questões pertinentes. E o Caio respondeu com poder de síntese incrível. Bom, a primeira pergunta... Não fugiu de nenhuma pergunta. Não fugiu de nenhuma pergunta. A primeira questão que eu gostaria de trazer é do Lincoln Brasil, onde, parafraseando aqui, né? Vou ler tintim por tintim aqui. Gostaria muito de entender a relação entre o mercado e a governança federal. Não somos, na prática, reféns dos juros altos? Não ficamos rodando como um cachorro que quer morder o próprio rabo? Que bom que eu caio. Você faz uma rodada. Independente do que quiser responder, pode ficar à vontade. Você faz uma rodada ou já responde essa? Matheus, você faz uma rodada ou já respondo essa? Cara, eu prefiro que vocês respondam cada pergunta, assim. Acho que fica um pouco mais dinâmico. Tá. Quer começar, Mari? Como é que é? Não, pode responder. A resposta é sim. Não ficamos rodando como um cachorro que mordeu o próprio rabo? Minha resposta é sim. Aí vou deixar você elaborar.
Mas não precisa ser, eu diria, né? Assim, eu acho que, por exemplo, assim, mas assim, óbvio que é uma coisa para se construir no longo prazo, né? E não a partir dessas pessoas que estão lá. Mas, por exemplo, o Haddad estava reclamando da taxa de juros. O Haddad era o presidente do Conselho Monetário Nacional. Meu amigo, como é que você está reclamando? Eu posso reclamar, mas você era o presidente do Conselho Monetário Nacional, a Tebet fazia parte do Conselho Monetário Nacional e o Galipo. Por que vocês não mudaram a meta? Se vocês querem um juro mais baixo? Fala, olha, nesse cenário, entendeu? Nesse cenário de determinado grau de indexação, desse choque de câmbio desvalorizado durante um período que fez a inflação acelerar, a gente acha que é mais razoável a gente aumentar um pouco a meta. Agora, não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. E aí, de fato, é um poder do mercado? Mas eu não acho também que, por exemplo, toda a regra criada pelo governo Lula conversa com uma certa teoria, entendeu? E aí eu acho que a gente precisa, né? Aí tem um campo da formação de coisas de esquerda, com teorias, digamos, keynesiana, de demanda efetiva no curto, no longo, uma outra concepção com a inflação que são necessárias. Porque se esse debate do ponto de vista analítico ou teórico, ele não caminha, aí você fica refém mesmo. Porque aí você não sabe nem o que propor. E aí, enfim. Agora, não estou sendo ingênuo, entendeu? Eu sei que o bastidor político, a coisa pega fogo. Só que, assim, tem como, entendeu? Agora, está acontecendo? Não está. E eu acho que é bom, eu acho que essa provocação é boa, Kai, né? Porque tem duas dinâmicas que se entrelaçam, mas que são distintas, né? Uma coisa é o debate sobre os espaços políticos, se eles existem ou não, e qual é o preço que se paga por construir em cima deles. Outra coisa é a própria reflexão sobre qual é a concepção teórica que embasa a visão que existe, que não são a mesma coisa, assim, porque os campos de debate e de confronto, se é uma questão de interpretação teórica ou se é uma questão de construção de espaço político, são coisas diferentes, que podem estar se agravando, mas são coisas diferentes. Bom, muito obrigado pelas respostas. Agora eu vou para a pergunta 2 do Carlos Roberto Oliveira, onde ele direciona a pergunta para o professor Caio. 2 pontos sobre a exposição do professor Caio. 1. É possível aumentar o gasto público sem impactar na inflação? 2. É possível aumentar a dívida pública sem afetar o câmbio? Você? Sim, nas duas por razões diferentes, mas sim. Gasto público não necessariamente impacta a inflação, por quê? Se a gente parte do princípio da demanda efetiva, que funciona muito bem empiricamente, né, a oferta da economia responde aos aumentos de demanda. Então é muito difícil que economias capitalistas apresentem sistematicamente inflação de demanda. Então, se o princípio da demanda efetiva é um princípio razoável, naturalmente as inflações que você tem em economias capitalistas nascem de pressões de custo. Câmbio é uma, e aí isso é bom, por exemplo, ter um bom volume de reservas internacionais e mecanismos para você ficar menos exposto, regular mercado futuro, né? Diversos mecanismos, né? A regulagem do mercado de câmbio é uma coisa que você pode, por exemplo, essa coisa de ficar permitindo conta em dólar da classe média alta, classe alta, é uma coisa que mais expõe ou menos expõe o câmbio brasileiro? Óbvio que expõe mais. Entendeu? E é para onde a gente está caminhando. Então, a gente está caminhando para ficar mais exposto em termos de câmbio. Então, se tem o que fazer, tem muito o que fazer. Na questão do câmbio, também não é necessário, não é uma associação que assim, o gasto aumenta e o câmbio desvaloriza. Então, assim, por exemplo, o governo Lula 1, por exemplo, o gasto primário estava aumentando bem, você teve um período de valorização. Vai começar a desvalorizar depois da grande crise, entendeu? Então, tem muito o que fazer. Você precisa ter política de desenvolvimento para ir aumentando também consistentemente a importação, as exportações, né? Porque crescimento da renda interna, né, geralmente, sobretudo quando a taxa de investimento aumenta, né, que a capacidade produtiva está aumentando, e isso puxa muito o crescimento das importações. Tá certo? Mas nos dois campos tem muito o que fazer, é uma restrição que tem muito com o que dialogar em termos de política, certo? Mas de uma maneira objetivando o crescimento e o desenvolvimento, certo? Bom, a professora gostaria de fazer algum comentário? Algo assim? Não, pode passar para a próxima, por causa do tempo. Tudo bem.
Outra pergunta do Carlos. Seria possível permitir a inclusão das reservas, mesmo uma pequena fração, como âncora para ampliação dos gastos na área de infraestrutura? Inclusão das reservas? Será que o Carlos. Eu lembrei do Paulo Guedes. Vocês lembram quando o Paulo Guedes queria usar as reservas para reduzir Não. dívida, Bom. dívida externa? Tinha um pouco. Só um parênteses, né? Assim, quando o Paulo Guedes deu essa incrível sugestão, né? Que era usar grande parte das reservas internacionais para fazer abatimento da dívida externa, que inclusive hoje em dia é super pequena, né, proporcionalmente ao que já representou da dívida pública, enfim, na década de 90, assim. Tinha um pouco esse, não exatamente isso, tá, Carlos? Eu sei que não é isso que você está perguntando, assim, mas tinha esse argumento, né, de melhorar do ponto de vista do perfil da relação dívida-PIB, e com isso melhorar a percepção do risco país e de entrada de capital estrangeiro no país, essa leitura bem tradicional de formação de poupança externa, né, via fluxo de investimento estrangeiro direto, assim. Mas a pergunta do Carlos, não sei se faz muito sentido, Carlos, assim, inclusão de reserva, porque ancoragem para ampliação de gasto de infraestrutura, você não precisa disso, né? Assim, você precisa, na verdade, criar os mecanismos que legitimam, mesmo do ponto de vista da expansão da dívida pública. Eu vou voltar um pouco para o meu exemplo, só porque é uma coisa que está, teoricamente, expandindo um pouco agora, dentro dessa discussão de ampliação de recursos vinculados à questão ambiental, que é a questão do Fundo Clima, né? O Fundo Clima ele é basicamente financiado via recursos do BNDES, 90% dos recursos são do BNDES, mas tem uma proposta que foi retomada agora no governo Lula 3, a partir de 2023, então é algo dos últimos 2 anos, principalmente 24 e 25, de ampliar os recursos do Fundo Clima via títulos soberanos sustentáveis, que são emitidos pelo Tesouro, assim. E que aí são títulos vinculados basicamente à construção de infraestrutura para adaptação climática. Assim. Então, eu não vejo propriamente, não sei o que o Caio acha, algum benefício de usar as reservas enquanto ancoragem para ampliação de recursos para infraestrutura. Não vejo benefício específico. Não, eu também sou bem contrário, né? Há um tempo atrás, o pessoal até aqui, o Carneiro e o Guilherme, propuseram, eles pararam com isso, ainda bem, 2019, até 2019 existia, né, nos documentos da Fundação Perseu Abramo a proposta de venda parcial do que eles julgavam excesso de reservas internacionais para dar fund do BNDES. Acho isso absolutamente desnecessário. E eu acho que e dialogo com o quê? Com o fato de que a nossa principal restrição ao crescimento em economias periféricas é a restrição externa. Então, assim, perceba, a gente tem déficit em conta corrente desde 2008, certo? Para que vender reserva? Por exemplo, gasto em infraestrutura, dependendo, vamos lá, saneamento básico, por exemplo, estrada, energia, cara, domina boa parte dessa, digamos assim, dos encadeamentos dessas indústrias. Para que meter reserva nisso, entendeu? Tem uma porção de coisas que não, para investimentos mais estratégicos, que tem a ver com, digamos, graus de tecnologia que a gente não domina, aí beleza, entendeu? Pode até se pensar, mas não precisa, entendeu? E, sobretudo, infraestrutura, dependendo de qual infraestrutura a gente está conversando, né, acho absolutamente necessário. O que a gente pode é criar, digamos, desse termo, né? Alguém vai me bater aqui por estar usando ele, mas a gente pode criar esse espaço fiscal e fazer esse dinheiro. Por exemplo, e assim, está tendo uma coisa institucional, que é uma evolução institucional que está se proibindo, né, muito do que a gente já fez. Então, por exemplo, a capitalização do BNDES feita em 2009, que foi de recursos do Tesouro para fundo do BNDES, que o BNDES não é uma instituição depositária, então ele precisa de fundo. Isso é proibido hoje. Então é isso que tem que concentrar. Falar, tem recursos de sobra na conta única, a gente quer usar isso de maneira estratégica. Isso precisa ser feito, entendeu? Mas as reservas internacionais, se é isso que o menino queria, não, deixa elas quietinhas, né, para o que realmente precisa, que é a questão do balanço de pagamento. Bom, antes de fazer a próxima pergunta, eu gostaria de informar, né, que teremos apenas mais 2, devido ao tempo e, enfim, teremos que cumprir o horário. E, dessa forma, a pergunta 4 é do Marcelo Fiorelli, que é exatamente essa. Qual seria o processo de aprovação e implementação de um gasto discricionário?
Quais são as métricas avaliadas para a implementação de um projeto, perdão. É necessário financiar por meio de tributação? Então, Marcelo, só vou falar rapidinho, tá, Caio? Eu passo para você. Acho que só para deixar mais claro, né? Quando a gente fala de gasto discricionário, a gente está basicamente diferenciando entre gastos obrigatórios e discricionários, assim. E os gastos obrigatórios, eles podem ser de capital, eles podem ser gastos correntes, podem ter de natureza diferentes, assim, né? Enfim. E aí o que acontece, enfim, a única diferença é que os gastos obrigatórios, eles já são automaticamente previstos quando a gente fala da aprovação da Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, e os gastos discricionários são aqueles que, como eles não são obrigatórios, eles têm maior margem para ter ampliação ou reduções significativas, dependendo do grau de restrições fiscais que a gente tem e dependendo do conflito de distribuição dentro da Lei Orçamentária Anual. Então, quando você fala quais são as métricas avaliadas, enfim, tem todo o processo de acompanhamento do histórico, né, de evolução dos gastos, de beneficiados, tem uma literatura crescente dentro das políticas públicas, isso seria uma outra webinar, né, do que seria fazer avaliação em política pública, o quanto é benéfico a gente ter mecanismos de acompanhamento do processo de implementação e avaliação, o que é a discussão de qualidade de política pública, o quanto isso pode ser um debate benéfico do ponto de vista de priorização da alocação, o quanto ele pode ser escorregadio, um pouco perigoso, de quais são as métricas que a gente utiliza para falar em qualidade. Mas é basicamente isso, assim, do ponto de vista institucional, tem um processo, quando é formulada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e é feita a sugestão da Lei Orçamentária Anual por parte do governo central, enfim, das esferas do executivo, para o parlamento, e tem parte, como eu falei para vocês, crescente, né, mais de 25% dos gastos discricionários, que aí é emenda parlamentar. Aí. E aí, quando se fala sobre as métricas que são utilizadas e qual é o critério, aí é bem mais escorregadio. Eu acho que vou responder, como a Mari respondeu muito bem a primeira parte, eu vou me ater ao que ele perguntou no final, que é necessário financiar por meio de tributação? Não, certo? A tributação, alguns amigos falam que não financia nada, mas vamos lá, se a tributação vai para a conta única, a gente pode falar, não é necessário. E, aliás, por exemplo, segundo o próprio regramento brasileiro, pela regra de ouro, que a gente apresentou mais cedo, né, o endividamento ele tem que se dar nas medidas das despesas de capital, e só para despesas de capital. Esse é o regramento brasileiro. Então, para isso pode ser dívida, né? As despesas, investimento, né? Investimento e custeio, mas relacionado às despesas de capital. Então, não precisa, nesse campo, no caso brasileiro, ser por meio de tributação. Tá bem? Bom, por fim, temos a pergunta da Angélica Huerta, onde ela mandou duas dúvidas em uma só. E a primeira é, se vocês fossem presidente do Banco Central ou ministro da Fazenda, o que fariam? E a segunda é as sugestões para que vocês dariam à audiência para pressionar pela mudança das regras fiscais restritivas. Vou deixar o Caio responder. Vamos lá, né? Bom, aí não, mas vamos lá, vamos fazer esse exercício, né? O Banco Central tentaria mudar o modo como o regime de metas está institucionalizado. Bom, tentaria colocar ele, né? Conversaria, chamaria o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, falaria, vem aqui, vamos lá. Assim, demanda efetiva, curto e longo, não precisa de você supor toda hora que a inflação ela vem do hiato do produto. Então, no Brasil, ela é muito sobre indexação, ou seja, o grau de memória da inflação, e sobre custos. Custos, tem custo salarial, tem custo relacionado a câmbio, né, tem custo relacionado ao preço de commodity, por exemplo, a gente viu aí o conflito no Irã e Estados Unidos, como bateu na gasolina, no diesel rápido, certo? Então, ou seja, a meta de inflação ela deve ser sensível, né, assim, se é uma inflação boa ou ruim, por exemplo. Porque, assim, essa coisa que inflação é necessariamente ruim é uma história para boi dormir que tem um lado distributivo muito claro, tá? Porque, por exemplo, você pega uma inflação salarial, quando a mudança da distribuição está acontecendo porque o aumento salarial é mais alto que o aumento da produtividade, essa é uma inflação ruim. Ela está, digamos, ela está acontecendo na esteira de um processo de melhora distributiva,
entendeu? Agora, obviamente, quando sabe, se o Estado está gastando muito, aí beleza, tem que ter mecanismos para você ter uma estabilidade cambial maior para que o câmbio, né, commodities, não pressione muito a inflação, beleza? Mas a ideia era tornar o regime de metas coerente a um outro tipo de teoria, não supondo que os juros é o único instrumento para lidar com a inflação, né? Tem muito campo. Aqui, nesse horário, tal, não vai dar para falar muito. E sobre a Fazenda, né? Eu acho que era tornar as regras fiscais sensíveis a metas de crescimento e desenvolvimento. Esse é o mandamento, certo? E assim, isso quer dizer que dane-se o resultado primário, dane-se a dívida pública? Não, como eu falei, né? É tratar as coisas, né? Digamos, no seu lugar, que é a questão da dívida pública, não é dane-se o tamanho dela, em geral. Por quê? Porque ela implica um pagamento de juros e isso implica, né, a dinâmica da renda de pessoas muito ricas. Então, tem que ter o zelo da pública e a gente pode ir para cima, por exemplo, a questão da tributação. O Brasil tributa muito pouco as pessoas muito ricas, né? As alíquotas efetivas de quem ganha, sei lá, 80, 100 ou mais salários mínimos é muito baixa no Brasil, entendeu? Agora, obviamente, isso não é uma coisa trivial do ponto de vista político, né? Ou aqui eu estou falando para onde eu apontaria, né? Digamos, uma coisa para tentar se construir sentido político nesse conjunto de mudanças, né? E sugestão daria audiência para pressionar pela mudança das regras fiscais restritivas, participar de discussão, porque assim, o Brasil não tem uma experiência lá muito longa experiência de espaço público mesmo, né? Posso dar um pitaco nisso, Caio? Claro, por favor, porque a gente tem pouco, e o que a gente teve, a gente abandonou, e quando eu digo abandonou, enfim, não é individualmente, né, assim, do ponto de vista do processo histórico, assim, né, que é, por exemplo, os espaços de participação social, né, assim, a Constituição de 88 previu, e continua prevendo, inclusive, dezenas de espaços de participação social, e acho que, assim, que continua existindo, mas com uma fragilidade enorme, são os conselhos municipais, que aí, Angélica, não é uma forma indireta, né? Não é propriamente pressionar para mudar a restrição das regras fiscais, mas é pressionar para ampliar a alocação de recursos para grande parte das políticas sociais, por exemplo. Os conselhos municipais e estaduais de saúde são conselhos que têm voz do ponto de vista da participação social, do ponto de vista de como é que se prioriza a alocação de recursos, assim. E uma coisa que essa realmente a gente precisa de uma recuperação histórica de como é que a gente foi perdendo isso, né? Que são os orçamentos participativos, né? Assim, na década de 90, a gente tinha experiências, e não é só de cidades pequenas, né? A gente está falando de capitais como Porto Alegre, no qual o orçamento participativo e as possibilidades de influência bastante diretas, assim, da população, do ponto de vista, né, de como é que era pensada a política pública, de como é que se alocava recursos, era bastante significativa. Então, assim, em parte de verdade que ela colocou, né, a gente tem pouca construção histórica de um país com tanto pouco passado democrático como o Brasil, mas também é verdade que os espaços que a gente criou, em parte também foram se perdendo, né, assim. Então, talvez fazer uma reflexão de como é que a gente um pouco reconstrói esses espaços, né? Para além, enfim, claro, da pressão social, dos movimentos, de manifestação, mas tem espaços institucionalizados, né? Que a gente ocupa muito pouco, assim. A Mari respondeu muito melhor do que eu responderia. E valeu por entrar na resposta. É isso, gente. Bom, dessa forma, queria agradecer ao professor Caio e à professora Mariana por disponibilizar o tempo deles precioso, né, professores, e estar aqui com a gente nessa noite. Queria agradecer ao Davi, que fez tudo isso acontecer, principalmente por detrás das câmeras aí, tudo que rolou. E agradecer principalmente o pessoal que está assistindo aí de casa. O vídeo vai ficar aqui gravado para quem quiser assistir posteriormente no canal do YouTube do Instituto de Economia. E uma última questão é que a nota pode ser encontrada, mais uma vez, no site do Transforma Economia, onde já disponibilizamos o QR Code aí na tela anteriormente. Acredito que os moderadores soltaram no chat também. E é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, Matheus. Parabéns pelo seu trabalho.